Beleza? Boa tarde. Que é isso, né? Percebendo que tá um pouquinho. Pela primeira vez eu fico até mais tarde. Um pouquinho mais tarde. São 5h35 agora. Mas são 35 minutos. Eu não gosto nem um pouquinho disso, viu? Perder 35 minutos de convívio com o meu filhote e com a minha esposa, isso não se faz. Desculpa aí, bro. Mas olha, eu tô quase também. Deixa eu parar aqui, eu vou pelo menos dar uma refrescada num aspecto. Essa jaqueta aqui não tá com nada. Não vou tirá-la, daria até pra tirar, mas eu vou só refrescar meus braços um pouquinho aqui, ó. Tá bem calor, tá bem abafado agora. Surpreendentemente abafado, inclusive. Boa tarde. Ó a diferença, olha a diferença. O que você acha? Olha a diferença. Estamos aqui com o Mauro, né? Acho que era aqui mesmo. Hoje, a parte boa, né? Fora o fato de ter um trabalho, fora o fato de ter uma equipe de trabalho bem agradável. E é bem agradável mesmo, não posso falar nada não. Fora todas as coisas boas, né? Foi um dia bem pesado, foi um dia bem com muito trabalho, com muita cobrança, com uns problemas malucos, né? Trabalhar com sistema é meio isso, né? Do nada aparece mais um problema, mais uma doideira. E a gente tenta entender por que está acontecendo, encontrar um mínimo de lógica para pedir para o desenvolvimento resolver algum problema. Mas é estranho, é complicado, é difícil. E lá vamos nós. Olha, travado desde aqui. Paciência, equilíbrio, tranquilidade, bom humor. Hoje é sexta, né, cara? Mas eu realmente tenho dó de vocês que estão por aqui. Hoje, efetivamente, a minha rinite resolveu falar um oi bem forte, assim. Ela tá falando até agora. E eu tô tentando não cumprimentá-la, né? Mas tá difícil. Tá difícil. O dia inteiro, bem pesado. Na hora do almoço, pra ficar legal, assim. Quando pude desfrutar de umas horinhas gostosas com o Mauro, bom papo, boa comida, bom café. Deu uma melhoradinha, deu uma acalmada, né? Não teve crise, teve só uma ou duas vezes que eu precisei enxugar o nariz, né? Porque não é limpar o nariz, é enxugar o nariz, né? Minhas crises de rinite provocam toda a coriza do mundo, né? Aquela água que sai do nariz. Então foi isso, toda a parte chata de uma pressão um pouco mais complicadinha hoje, compreensível, né? Esses problemas que apareceram do nada. A parte boa foi essa também, né? Entre outras, que o Mauro conseguiu vir pra cá, tadinho. Ele foi de carro lá pro trabalho dele, lá pra Vila Mariana. E aí na hora do almoço ele veio pra cá, de trem, metrô e tudo. Mas de jeito nenhum que eu vou aguentar ambulância aqui.
De jeito nenhum. Maneira alguma. Nunca. Never. Desculpem que vai ser isso. Vai ser isso aqui. Vou tentar segurar aqui porque não dá pra parar pra limpar o nariz, né? Já tá bem irritado de novo. Saí do trabalho, lavei minhas vias respiratórias, né? Bom, vamos lá. Foi bem bom ver o Mauro hoje, bater papo com ele, foi legal. Saber como estão as coisas também. Bom, um assuntinho aleatório aí pra eu tirar lá das minhas pendências, das minhas fichas de assunto, né? Que falar um pouco de explicativo de religião, explicativo, mais alguns explicativos que eu costumo falar sobre o porquê eu não ter religião, porquê eu não aceitar o conceito básico né? Por eu não aceitar o conceito básico, a forma simples e infantil que as religiões tentam apresentar para mim, para nós, para as pessoas, se dizendo portadores de verdades, quanto mais absolutas, incontestáveis e dogmáticas. Então piorou, né? Então assim, ficou mais fácil para mim quando eu generalizei a questão de que assim, você não sabe me explicar, então não tente me convencer. Fica mais fácil. Não se trata de não querer explicar o místico, se trata de não dar atenção a ele, já que ele não é do meu domínio. Se um pouco das explicações que dão sobre o místico, sobre o ser superior, sobre tudo isso, se a base não dá para ser explicada, por que eu vou me preocupar com ela? Se o pouquinho que se explica é algo que me pune se eu ficar perguntando demais, então desculpa, você está me escondendo alguma coisa que você não quer me explicar. Ah não, você não é capaz de entender. Quem é você? Quem é você, velho? Não sou eu, é Deus. E quem foi que disse que Deus fala com você? Que você tem autoridade sobre o assunto? Mas enfim, não vou ficar aqui na conversa circular sem rótulo, né? sem medida, né? Vamos dar pingos, né? Já falei sobre céu, inferno, purgatório, essa criação dos católicos, né? Já falei sobre esse continho da carochinha, né? Que é a questão de céu, inferno e purgatório, sobre os contextos e conceitos que nos impõem sobre isso. Efetivamente muito parecido, já falei sobre isso, com histórias realmente infantis, né? Mas tem o lado de cá, né? Por que as pessoas aceitam essas questões tão infantis? Porque elas querem ser infantis. Ao mesmo tempo é um conceito adulto, a coisa de querer, de qualquer forma, uma explicação. E ao mesmo tempo é um conceito infantil, que aceita a explicação mesmo que ela seja infantil. Eu quero alguma. E não, né? Quem foi que disse que tem que ter explicação? Então assim, a primeira parte é essa parte básica de que para
muita gente, é inaceitável não ter uma explicação, não navegar numa linha segura de poder ter respostas. E há diferentes níveis da gente não poder ter resposta. Primeiro, níveis técnicos específicos, que nós não somos cientistas, não somos estudiosos e entendedores. Embora a cada dia entendamos e conheçamos mais, até no âmbito geral. A gente pode dizer que hoje o nosso conhecimento médio, ele é maior do que um professor universitário de 100 anos atrás. Nosso conhecimento aqui, do dia a dia. As pessoas simples, as pessoas normais, comuns, né? Normais. As pessoas comuns. Mano, mas eu tô com um calor, tô com uma vontade de tirar essa jaqueta que você nem sabe, viu? E eu acho que eu vou fazer isso, viu? Sim. E aí qual o problema disso? Qual a divergência minha em relação à maioria, neste quesito? É que, primeiro, se a explicação não é boa, eu não preciso ficar com ela porque não tem outra. Isso vale para qualquer explicação, sobre qualquer coisa. E como há uma relativa importância nesse contexto do abstrato, do místico, do invisível, então eu prefiro não ficar com respostas. Eu prefiro dizer com toda a tranquilidade, mas você se acha tão seguro disso? Me dê uma explicação. Não, eu não preciso te dar uma explicação. Eu não a tenho e eu não a exijo para mim. Pronto. Ah, mas então você acha que as pessoas podem conviver sem essa explicação? Eu acho. Eu não só acho, eu tenho certeza que se as pessoas tirassem da cabeça essa necessidade tosca de ter uma explicação, e essa explicação sempre tem um contexto vaidoso de que o escolhido é você, né? Eu acho que seria mais fácil. Porque senão a gente vai ter que aceitar verdades absolutas que são completamente contestáveis, são completamente sem sentido, sem nexo, sem contexto nenhum. Beleza, vou tirar essa jaqueta, cara. Tô aguentando, tá muito calor. Mas eu vou tentar não tirar o resto das coisas aqui. Tirar só a jaqueta e guardar ela aqui. Então o ser humano, até por uma característica básica que trouxe ele até aqui, realmente, ele é um cara que ele exige uma explicação a tudo. Não fosse isso, ele não seria um ser humano. Seria um animal conformado com os seus instintos, né? O que acontece é que ele chegou a essas explicações místicas e aí chegou um perigo. O perigo é que essas explicações, elas não têm evolução. Quando a explicação tenta explicar o inexplicável, tenta explicar o abstrato, tenta explicar o imaginativo, ou até tenta explicar a base de sentido da vida, esse tipo de coisa, ela vai travar. E esse foi o erro. Porque eu acredito até que o contexto religioso, ele tem na sua cerne a mesma linha do pensamento científico. Ela trouxe explicação e conforto. A religião, durante muito tempo, para muita gente, para a grande maioria, foi a ciência.
foi inclusive a explicação científica, e digo mais, foi inclusive mentora do desenvolvimento científico. Grandes cientistas, pensadores e filósofos e artistas eram sustentados pela religião, pelas igrejas, principalmente pela igreja cristã, né? Só existia a igreja cristã, a igreja católica. Tá? E aí, como eu já brinquei de falar, se você olhar lá nos meus textos, meus vídeos de julho, junho, agosto de 2017, vai encontrar algumas coisas nesse sentido que eu falei sobre as histórias da carochinha, do céu e do inferno, a história da criação, né? Adão e Eva, o pecado original, esse tipo de coisa que não tem simbolismo que possa sustentar essas linhas mínimas, mas enfim, porque o problema não é o que elas são, o problema é o que elas fazem a gente ser. Quando você deixou aquele livro, primeiro, indiscutível, ou seja, não há discussão sobre ele. Ele é aquilo. E quem o interpreta são os escolhidos. E os escolhidos têm suas formas de convencer, né? A todos que eles são efetivamente os escolhidos. Ok, isso é problema deles, com quem os aplaude. Você travou. E aí você travou outras coisas. Você foi até um ponto e achou que, pronto, virei a cereja do bolo. Agora já descobri o segredo. Agora não preciso mais continuar. Não preciso mais continuar procurando a verdade. Eu já a encontrei. E aí eu dou mais um exemplo. Nessa coisa de interpretar aí, de correr de correr por pedaços desse livro tão infame, uma das partes também mais fortes que me chamou a atenção desse fraquíssimo caráter desse suposto criador inventado é porque ele tinha o fraquíssimo caráter de quem o inventou. Pode ser que para a época quem o inventou tivesse um caráter fantástico, tivesse diferenciais realmente impressionantes de comportamento e liderança. Mas como eu falei, a gente evolui. E a gente ouve uma história como a história de Abraão, onde Deus resolve testá-lo para ver se ele seria capaz de matar o próprio filho em sacrifício, em honra a ele. Essa vaidade, essa infantilidade, essa imbecilidade que está lá. As pessoas não entendem, os carros principalmente não entendem, que o erro deles pode nos matar. Eles não conseguem, mas eu não vi, eu dei certo. Não adianta, gente, não adianta. Assim, se você fechou o cara, você está errado. Eu não vi, ok, peça desculpas. Mas você coloca o eu não vi como se fosse a justificativa plausível. E o cara tem que, depois de quase morrer, tá com o coração na boca de assustado, ele tem que olhar pra você e falar, não, tranquilo, você não viu, né? Não é fácil isso não, gente. Por isso esses xingos, vocês já viram eu fazer isso. Voltando. Assim, aquele Deus que supostamente sabe tudo, ele faz um teste com alguém, mesmo já sabendo o que daria esse teste, porque ele é dono do presente, do passado, do futuro, de todos os tempos. Então ele não é, né? Porque ele tem que testar. Então ele faz uma apostinha com o diabo. Ó, aquele ali, ó, é meu fiel, ele nunca vai me abandonar, nem que eu tirar tudo dele. Então beleza, vamos apostar. E aí ele tira tudo do cara, ele permite que seja tirado tudo do cara. E aí o cara nunca falha. Ele precisaria usar o cara? Não, ele já sabia que o cara fazia isso. Aquele lá
que depois de um tempo olhou e falou, cara, me arrependi. Isso está lá escrito no livro bosta. Me arrependi. Eu quero acabar com a humanidade, vou deixar só o Noezinho e a família dele. Olha, e eu vou dizer uma coisa pra você. O livrinho que curte, né? Curte o incesto, que é uma beleza, né? Pra quem fica cagando regra, você vê Adão e Eva começando a humanidade, ou seja, foi um grande bacanal, né? Vamos deixar isso claro. Ah, é simbólico, é sempre simbólico no seu contexto. Quando você quer sair, e aí você coloca no contexto. Quando não importa, é literal. E aí vai, né, cara? Agora é literal, oba! Agora é contexto, oba! Agora não foi isso que ele quis dizer, oba! E pronto. Quando ele quer aquele livro colocar preço de escravo, formas de negociações. Ô, gente, isso não é um livro religioso, gente. Isso não pode ser, isso não tem como ser. Isso não é nada, isso não dita regra. Não pode ditar regra atualmente. Ah, mas e o Novo Testamento? Cheio de bosta. Cheio de bosta. Vamos deixar claro que se você, assim, foi há pouquíssimo tempo que eu fiz isso. Porque eu, mesmo indo, jogando tudo fora, eu ainda colocava que a última parte é até interessante, traz um cara interessante, cara. Não, ele não é interessante. Ele não é. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ele continua aquela linha chata, impressionante e sanguinária desse Deus que quer sangue. Ele só quer sangue, ele quer tanto sangue que ele... Ah, se é para lavar o pecado de todo mundo, eu ponho o meu filho, que é eu mesmo e tudo. Cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tem como ser certo. Não tem como isso ser moralmente certo. Ninguém faz isso. Não dá para fazer isso. Não se necessita. A história foi boa, a história converteu pessoas, a história convenceu pessoas. Legal, a humanidade deve muito, muito a isso. Deve mesmo. Só que, gente, vira a página, fecha e fala assim, olha, para os nossos padrões, isso aqui foi vital, primordial e muito obrigado. A partir de agora, isso aqui é lenda, isso aqui é preceito passado. A partir de agora, andamos com as nossas pernas, porque já temos noção, inteligência, para montar uma ética universal, sem a necessidade de nenhum dogma. Nenhum. Então são esses ícones, né? Historieta de Adão e Eva, história de Abraão, história de Moisés, história de Jesus, história da virgindade de Maria, história de Jonas na baleia, história de Jó, história de Noé. Cara, é uma bosta pior do que a outra. É ruim, não tem lição moral ali. Ou você vai me dizer que Deus foi evoluindo? Não, cara, é muito simples para você pegar uma Bíblia de começo a fim, perceber a mudança de personalidade das entidades que estão sendo lá retratadas como Deus. Porque essa mudança não é de um inventado Deus, essa mudança é do inventor. Ah, foram ditadas, foram importantes, é para o contexto. Cara, para. Se ele ditou num livro como tratar o escravo, e você aceita que ele tenha ditado isso, não. Se ele não evolui, se ele sempre foi perfeito,
Você não está entendendo nada, cara. Ele deveria virar ali naquele momento: Deus, me fale sobre os escravos, como fazer com eles? Não escravize ninguém. Pronto, está dito. Deus, me fale sobre as mulheres. Posso parar de cortar o clítoris dela? Não, você passa a cortar o prepúcio dos meninos e não sei o quê. Ô cara, por favor, você quer cair nessa? Você quer essa brincadeira de mau gosto? Ditando suas normas morais? Pô, cara, e o que mais me impressiona não é isso. É que se esses líderes religiosos aceitassem com relativa tranquilidade a básica questão de que são pensamentos humanos, são conceitos humanos, já ajudaria um pouco, mas não, isso é incontestável, foi ditado por Deus. É mesmo, cara, que bosta, né? A parte mais nova da Bíblia foi montada de traduções, de traduções, de traduções. Mais ou menos a 20ª tradução é a que começou a entrar no livro, quando entrou no livro. Porque aí Gutenberg inventou a imprensa, né? A imprensa não é a mídia, né? A imprensa é a máquina, né? Aquela que fazia livros, né? Quando chegou até aquele primeiro dele, meu amigo, muito entendimento de interesse do tradutor e do líder já estava ali, né? Então para, né? Avião. Ai, tô chegando e vou ter mais crise. Eu vou precisar ir numa farmácia, alguma coisa, pra comprar algum remédio, alguma coisa. Ou vou usar o espirra-espirra do meu filho. Ver se hoje eu melhoro com isso. É isso. Pronto, desculpa o mau estado físico aqui, o mau estado respiratório do narrador, mas eu ia falar só sobre Abraão, né? Discorrer sobre o assunto e tal, mas cara, fica tão fácil pra mim, fica tão fácil. Aí você, mas isso é sua falta de fé, com muito orgulho, com muito orgulho. Ainda bem, pra isso eu não quero fé nenhuma, eu não quero fé me explicando nada, nada, tá? Nada. Porque se a fé fizer eu perder valores morais e éticos, se a fé me fizer aceitar vinganças de Deus, aceitar maldades do Deus que você diz que não tem maldade, mas que tá escrito que ele faz maldade, então, mano, vai se fuder. Desculpa aí. Eu não tenho muito argumento pra te dar, não. Vocês estão tudo louco. Vocês são crianças mimadas com 50, 60, 70 anos de idade. Beijo do gordo, bom fim de semana. Tchau.